Conectados na fé que nós estamos hoje, quarta-feira, dia 12 de abril. Estamos na oitava da Páscoa. Que Deus te abençoe e que Cristo Jesus possa ter ressuscitado no teu coração, no coração da tua família. Vamos ouvir o evangelho dessa quarta-feira, que é o evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles responderam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com ele, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu-os e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E eles reconheceram Jesus ao partir o pão. Esta é a história, a parábola, é a realidade que nós estamos percebendo, na qual Jesus aparece para os discípulos. Mais uma vez, nosso Senhor agora aparece para os discípulos de Emaús, aparece para os discípulos de modo especial para os de Emaús que nós acabamos de escutar. E eles reconhecem Jesus, no primeiro momento com muita dificuldade, por causa de toda a situação, com o coração ainda triste, por causa da morte do nosso Senhor, mas Jesus ajuda no processo de reconhecimento. E Jesus então vai explicando para eles tudo aquilo que tinha acontecido nas Sagradas Escrituras, e eles então reconhecem Jesus. E no momento, uma frase que todos nós gostamos muito de repetir: "Fica conosco, Senhor." Isso mesmo. Na hora que Jesus mostra para eles quem ele era, Jesus começa a sair e eles pedem: "Fica conosco, Senhor." Então nós também precisamos pedir a Jesus: "Fica conosco, Senhor Jesus", para que nós possamos te reconhecer e o nosso coração arder de acordo com a tua vontade, com o teu amor para com cada um de nós. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá-me adiós. Tchau, tchau.